Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero contar pra você como foi a minha entrevista na imigração. Eu comprei minha passagem do Brasil para Los Angeles com conexão em Houston e a minha entrevista foi em Houston. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar as documentações que eu utilizei, como que foi meu procedimento e dar algumas dicas para que você também possa sair bem. Vamos lá? Ó, muita gente tem medo dessa entrevista, porque é só você ter o visto, tá no avião, tipo, tô indo para os Estados Unidos. Não é uma garantia que você vai continuar no país. Isso porque tem essa entrevista. E nessa entrevista, tem muita gente que fala, inclusive amigos meus, que vai pra salinha, que eles gritam, que se eles desconfiarem de alguma coisa, eles te levam mesmo pra uma salinha para te fazer novas perguntas, outra entrevista. E tem gente que é muito escroto contigo, falando alto, gritando. Você tá mentindo, não sei o que. Isso aconteceu com amigos meus. Dizem que é muito comum você ir pra essa salinha, tá? Eu não fui, não sei te contar a experiência da salinha, mas eu vou te contar a experiência que eu tive. Ainda no avião, a aeromoça, quem não tem cidadania americana, entregou um papel, tipo esse aqui, ó. Eu peguei um pra mostrar pra vocês, sim. Não dá nada, não. Esse papel é uma declaração de alfândega, onde você coloca seu nome, seu sobrenome, data de nascimento, onde você vai ficar nos Estados Unidos, onde você mora, país de residência, tá perguntando o que você tá trazendo pro país, tipo fruta, doença, é, o valor que você tá portando, tá perguntando valores para residente, para visitante, e você preenche esse papel. Se você não preencher no avião, lá mesmo, antes de entrar, antes de você fazer a entrevista, tem vários papeizinhos desse aqui que você pode preencher. Eu senti, quando eu cheguei, né, era 6 e pouca da manhã no aeroporto, lá em Houston, que é a mesma sensação de quando eu fui tirar meu visto, tá ligado? Porque você entra numa fila e tem vários guichês com várias pessoas esperando pra te entrevistar. Então eu tive a mesma sensação. Só que eu tava muito nervosa. Gente, eu tava muito nervosa e não dava pra esconder meu nervosismo. Porque essa foi minha primeira viagem internacional, sabe? E eu já tava longe de casa, rodeado de pessoas que não falavam minha língua. Sim, tinha uns gatos pingados ali, mas não falavam minha língua. E eu tipo, ai, agora foi. Agora eu tô aqui, tem mais volta não, tô aqui. E aí, chegou minha vez na fila, a gente vai pra uma fila, do mesmo jeitinho do visto. Você vai pra uma fila e eles vão te encaminhando pros guichês. E aí eu fui pra um guichê. A maioria do pessoal, dos entrevistadores, eles falam inglês, mas tem alguns que falam espanhol. Como o espanhol ele é similar com o português, dá ali pra você no embromation, né? Não sei você no inglês, mas meu inglês, ó. Quando eu cheguei aqui, gente do céu. Mas isso é a história pra outro vídeo. E aí, o cara, né, good morning. E aí ele me perguntou pra onde eu ia, perguntou o que eu tava fazendo aqui, o que eu ia fazer. E assim, eu sou estudante, no Brasil eu fazia faculdade de engenharia de petróleo e gás, e não trabalhava. A única renda que eu tinha são dos meus pais. E essa viagem eu falei que era presente de aniversário, tanto no visto, como eu já falei no vídeo, como na minha entrevista na imigração, porque o meu aniversário foi dia 26 de novembro. Então eu viajei em outubro, então combinou bem na época. Na verdade eu ia ficar aqui 2 meses, 3, e deu bem nessa época. Não, é um presente de aniversário, uma viagem de aniversário. E aí eu sendo essa viagem de aniversário, era o que eu falava para as pessoas que realmente não era mentira. E aí ele me perguntou o que eu fazia no Brasil. Eu falei que eu estudava. A minha sorte foi que, além de eu levar o meu comprovante de matrícula, eu levei a minha carteirinha de estudante. Eu acho que se eu não tivesse levado essa carteirinha de estudante, ele não tinha acreditado em mim. Porque eu levei só um papel, eu levei a mesma coisa que eu levei pra tirar o visto. Foi um papel tipo esse aqui, um boleto bancário. Só que é um papel, né? E aí eu levei minha carteirinha de estudante pra mostrar pra ele. Foi a minha sorte, porque ele viu esse papel e pediu outro comprovante. Depois ele perguntou pra onde que eu ia ficar. Aí eu, gente, dica número 1, não minta pra esses caras, tá ligado? Se eles cismarem com a tua cara, sei lá, eles acham, sei lá, o dia da última cirurgia que tu fez. Sério, eles são. Não mente pra esses caras, não mente, não mente. Tenta falar, tenta responder a mesma coisa da entrevista. O que eles te perguntarem e não mente.
E aí eu falei que eu ia pra San Diego, falei que eu ia pegar um troller, falei que a passagem estava mais barata pra Los Angeles, falei que... E ele perguntou onde eu ia ficar. E aí o que que eu fiz? Eu entrei no booking.com, é um site onde você encontra vários hotéis, e fiz algumas reservas em algumas cidades que eu gostaria de visitar aqui nos Estados Unidos. Como eu ia pra San Diego primeiro, e meu tempo aqui de estadia é curto, tipo, 3 meses é curto, eu fiz umas reservas nesse período, tipo, semana tal eu vou pra tal lugar, tipo, São Francisco, Santa Bárbara, Los Angeles, pra todas as cidadezinhas aqui perto, tá ligado? Porque se for longe, enfim. E aí eu fiz esse mapeamento, fiz as reservas em 5 hotéis, se eu não me engano, imprimi as reservas, pra mostrar pro cara. Além disso, eu levei a minha comprovante de passagem de volta, porque de ida eu já tava lá, né? Meu comprovante de passagem de volta, que eu já tinha data pra voltar. E aí ele me perguntou como é que eu ia fazer pra pagar esses valores. Eu falei que era meus pais que iam bancar. E levei as mesmas documentações que eu levei pra tirar o visto. Que foram declaração de quanto meu pai ganha, declaração de imposto de renda dele, porque é ele que ia me bancar nessa viagem. Porque eu não trabalhava no Brasil. E aí, gente, eu tava muito nervosa, mas muito nervosa, vocês não estão entendendo, eu tava muito nervosa. E ele virou pra mim e falou assim, você tá nervosa? Ele pediu pra ver meu passaporte, a gente entrega o passaporte. Sempre, quando você sai do avião, anda sempre com o passaporte na mão. Não tira esse passaporte da mão. Passaporte na mão sempre, 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 tá? E aí, ele perguntou se eu tava nervosa, ele já tava com meu passaporte. Gente, eu virei pra ele e falei assim, eu tô muito nervosa, mas eu tô muito nervosa. Aí ele parou tudo que ele tava fazendo e perguntou por quê. Eu falei, essa é a minha primeira viagem internacional. Eu tô muito feliz. E eu tô muito, muito, muito nervosa. Aí ele carimbou meu passaporte e eu entrei. Foi assim uma entrevista, foi tranquila. Realmente eu tava nervosa, porque... Gente, sério, pode parecer bobagem, mas eu tava com muita fome nesse aeroporto de Houston e eu não pedi a mulherzinha, a moça lá do café, que eu queria comer alguma coisa, porque eu ainda tava com vergonha, tá ligado? De falar inglês. Eu sei, gente, não fica com vergonha, essa é dica pra vida, não fica com vergonha. Fala, tipo, aponta, compra. Mas assim, eu tava muito nervosa, vocês não estão entendendo. Sério. Mas é um nervoso gostoso. Depois eu comi, foi tudo certo, mas foi um nervoso gostoso, sabe? E foi muito tranquila a minha entrevista. Depois você vai passando por vários lugares. Nossa, aí tem cachorro que fica te cheirando pra ver se tá com alguma coisa diferente, detector de metal, e aí revista mala, e raio-x de mala, que nem no aeroporto. Nossa, é uma via sacra até você pegar a sua conexão e ficar lá esperando, porque tive que esperar mais umas 4 horas, se eu não me engano. Eu fiquei ao total viajando 24 horas. E assim, foi uma viagem gostosa, foi uma viagem super cansativa, no final deu tudo certo. Mas o que eu acho não, eu tenho algumas dicas que funcionaram pra mim, que podem funcionar pra você também. Comprovante de renda, comprovante, toda a documentação autenticada e original que você tiver, tá autenticada ou original que você tiver do Brasil, como você levou no visto, na entrevista pro visto, pra conseguir o visto, leva na viagem. Leva as suas reservas de hotéis, tá? Se você for ficar aí na casa de alguém, só, sei lá, toma cuidado. Porque você conhece alguém, e aí eles podem achar que você quer ficar aqui pra morar, porque muita gente vem pra cá pra morar. Gente, San Diego tem um monte de brasileiro. Um monte, mas um monte de brasileiro. Eu achava que não era assim, não. Se eu quiser aqui não falar inglês, ficar aqui e não falar inglês, eu fico falando só português. E é sério, é muito sério isso. Mas assim, só toma cuidado pra eles não acharem que você vai ficar aqui, porque tem uma demanda muito grande de brasileiro vindo pra San Diego. Isso eu descobri aqui, tá? E é bom eu tô repassando isso pra vocês já ficarem cientes. Eu acho a melhor caminho, eu ainda acho que é o caminho que eu fiz. Eu não posso optar sobre outros, porque esse foi o caminho que eu escolhi, deu certo pra mim. Então eu fiz reservas no período que eu fosse ficar aqui no país, em alguns hotéis da costa. Trouxe o comprovante de como eu ia pagar isso, comprovei que eu tenho um vínculo forte no meu país de residência, que no caso é o meu estudo, porque eu sou bolsista, e a minha passagem de volta. Esses documentos deram certo pra mim, eu não precisei ir pra salinha, e eu tô aqui. Essa foi a minha experiência. Se você
tem alguma dúvida, sim, foi super simples, foi rápido, foi super rápido, foi simples. Se você tem alguma dúvida, manda pra mim ou na minha página no Facebook como mensagem ou pelo meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, eu sempre deixo meu e-mail, porque tem muita gente começou a me mandar pelo meu Instagram, dúvidas e pelo meu perfil pessoal no Facebook. Meu perfil pessoal, gente, eu tô usando, mas eu quase não uso, porque eu tô usando mais o Instagram pra postar várias paradas. E só que eu não tô conseguindo responder todo mundo. Então, se você tem alguma dúvida que precisa responder, tipo, pra ontem, manda pro meu e-mail que eu respondo. Já tive várias pessoas que me mandaram um e-mail perguntando sobre visto e que conseguiram. E gente, eu tô vibrando junto com vocês, porque é muito bom viajar, tá ligado? É muito bom. E eu quero que, assim, como eu tô tendo essa experiência incrível, você tenha também. E, e assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus meios de contatos. Se você quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade de mandar perguntas, sugestões, críticas. E segue o meu canal, curta meu canal, se inscreva pra você ser o primeiro a saber dos próximos vídeos que eu vou postar, tudo bem? Um beijão e até o próximo vídeo.